esse discurso foi feito sob medida para atingir um determinado público, que é a classe mais desfavorecida. Embora todo mundo lá no Palácio do Planalto diga que não liga para pesquisa, não acredita em pesquisa, ainda mais em pesquisa Datafolha, eles viram com lupa, estudaram com lupa a última pesquisa Datafolha, que mostrou o seguinte, que na faixa da população que tem renda familiar de até 2 salários mínimos por mês, a mais pobre, o percentual de entrevistados que diz que o presidente Bolsonaro fez um bom trabalho, aliás, um trabalho ruim ou péssimo no combate à pandemia, passou de 33% para 40% em 2 semanas. Então, piorou 7 pontos, que é mais ou menos a quantidade de pontos percentuais que também se registrou nas outras classes mais favorecidas. Então, ele piorou mais ou menos da mesma forma entre as classes. Mas, quando a pergunta é sobre a aprovação do presidente em geral, essa aprovação do presidente cai em todos os estratos sociais, menos nos mais pobres. Entre os mais pobres, o presidente Bolsonaro continua tendo aprovação de 32%. Ela se manteve inalterada. Então, por causa disso, o Planalto chegou à conclusão que essa é a classe que deve ser, em que eles devem investir agora. E o texto de ontem do pronunciamento buscou exatamente isso, capitalizar as ações do governo federal, especialmente junto aos eleitores do Nordeste, que é onde o presidente enfrenta mais resistência. Então, aqueles R$600, ele fez questão de dizer que foi ele que aumentou para R$600, daí ele falou da ausência de cobrança da energia elétrica por 3 meses, que é uma coisa importante também para os estratos mais pobres, mas, sobretudo, ele reivindicou os louros pela ampliação da cloroquina, do tratamento da cloroquina para pacientes graves, críticos, e ele defende também para os pacientes em estado leve. Ele reivindicou para si a disseminação dessa informação, a disseminação dessa solicitação, e o povo todo dele na rede começou a disseminar essa história de que a cloroquina é o remédio do Bolsonaro. Remédio do Bolsonaro. Isso pegou muito e os monitoramentos nas redes mostram isso. Até às 8h30 de ontem, as palavras-chave hidroxicloroquina e cloroquina já tinham sido digitadas, utilizadas 500 mil vezes no Twitter. E para comparar, nesse mesmo período, a palavra coronavírus, que evidentemente está aí na boca de todo mundo, foi digitada 517 mil vezes, ou seja, só 17 mil vezes a mais. O que significa que a palavra hidroxicloroquina e a palavra cloroquina teve muita disseminação. Então é isso. O militar lá com assento do Planalto, assento no Palácio do Planalto, me disse ontem que o presidente estava muito contente, muito feliz com esse resultado, e esse militar me disse, se 2 coisas ficarem claras nos próximos dias, nas próximas semanas, o presidente vai estar muito melhor, isso é a opinião dele. Quais são essas 2 coisas? Que o presidente tinha razão quanto aos prejuízos do isolamento social para a economia e para todo mundo, e razão quanto aos benefícios da cloroquina. Se essas 2 coisas se consolidarem no imaginário da população e na convicção das pessoas, então, diz esse militar, nós vamos invadir o Nordeste. E daí, nesse caso, não importa o noticiário das TVs pagas, os panelaços, porque ganhando o Nordeste, o Bolsonaro está bem em 2022. Isso é o que diz o assessor militar com assento no Planalto. Não sei o que estou dizendo, não.